Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecidos estamos ao Senhor por mais este culto, por mais este privilégio de apregoar as boas novas do Senhor. Certos de que Deus é maravilhoso, de que Deus é bom e de que o Senhor reservou para aqueles que o amam a sua palavra. E você hoje, o que você tem feito para Deus? O que você planejou para com o Senhor? O que se fez para Jesus? O que você ofereceu ao Senhor? O que você fez para Deus hoje? O que te leva a crer que ouvir uma mensagem agora de Deus, o que te garante, te dar a certeza de que você irá receber a bênção de Deus? O que você serviu ao reino, que possa te dar a garantia de que você será abençoado pelo Senhor? Muitas das vezes as pessoas vivem a semana comercial, de segunda a sexta, murmurando, reclamando, clamando, orando, jejuando e dizendo: Deus me ajuda, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E as pessoas sobrevivem como você. Você sobreviveu até aqui. Quantas dificuldades você deve ter passado de segunda a sexta? Ou quem sabe uma vida mórbida, inerte. Quantos livramentos nós tivemos de segunda a sexta e não lembramos? Porque o Senhor não permitiu que soubéssemos o mal que estava para nos acontecer. Mas chega no sábado e no domingo, as pessoas, agora elas mandam Deus embora. A maioria não quer mais falar com Deus, porque sábado e domingo é dia de lavar o carro, é dia de arrumar a casa, é dia de arrumar o cabelo, a irmã vai arrumar a unha, os homens também. É dia da diversão, é dia de ir para o sítio, é dia de descer à praia. É o dia de confraternizar na festa de alguém, na casa de alguém. É o dia de se deliciar naquilo que se acha de direito no final de semana. E domingo? As pessoas trocam a roupa, vão para a igreja. E muitas pessoas, quem sabe você vai lembrar. Quantas vezes você foi na igreja na manhã e você tinha uma festa para ir, um compromisso para ir, e você disse, quando acabou o culto, você disse: vamos passar lá em casa para me trocar a roupa, porque essa roupa não está muito legal. Mas para a igreja, para apresentar diante de Jesus, de pijama vale. Mas para ir para a casa da sogra, do sogro, do pai, da mãe, para a festa, não é a mesma roupa que vai para a igreja, porque a preocupação é outra. As pessoas querem, a maioria, chegar dentro do estabelecimento e fazer com que as pessoas notem o seu perfume, que as pessoas notem que o seu cabelo está bem penteado, bem escovado, que a sua roupa está combinando. Então eu lhe pergunto, mais uma vez pelo Espírito Santo, o que te garante nesta tarde, nesta pequena mensagem, querer ministrar que você pode receber uma bênção de Deus? O que você fez? O que você deu ao Senhor? Você tirou da sua bolsinha, do seu bolsinho, aquela nota de R$2, de 10 e de 20 e deu? Enquanto você está aguentando, guardando na conta escondidinho, 20, 30, 40, 50 mil, escondidinho. Aí você agradeceu a Deus: obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim. E Deus está dizendo: você não tem nada que me agradecer, porque você vive debaixo da misericórdia. Aquilo que eu dou para todos, você também viveu. É como viver da sorte. Deus só aceita meu agradecimento quando o que verdadeiramente tem em minhas mãos recebido dele,
eu o glorifico, eu o exalto por aquilo que novamente eu retribuo a Ele. O que é que nós fizemos para Deus? Quantas pessoas se preocuparam mais em que o arroz, o macarrão, o frango, o pernil, a carne, a sobremesa estivesse tão boa, que saiu da igreja correndo e correu em casa para acabar o almoço, acabar de temperar, e passou mais horas sorrindo numa mesa do que sorrindo com Jesus. Passaram mais tempo sobre uma mesa, bebendo Coca-Cola, comendo e falando e contando casa, papapá, do que na verdade falaram com Deus dentro da sua própria casa, a casa do Senhor. Quantas pessoas precisam de encontro com Deus? Qual a comparação da queda de Eutico com a maioria dos crentes de hoje? Eutico no grego quer dizer eutikos, E-U-T-Y mudo C-H-O-S, eutikos no grego. E no grego, assim como no hebraico, todos os nomes bíblicos têm um significado, seja para o mal, seja para o bem. A cultura milenar, ou em 6.019 anos até aqui, porque a história bíblica não é a história do mundo, a história bíblica da era adânica, de Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2.000 anos. E de Jesus até aqui, mais 2.019 anos. Então, 6.019 anos. Essa tradição acompanha. Mesmo antes de Gênesis 11:1. Os nomes tinham um significado. Era para isso o nome. Por isso que o nome de Deus, o Eu Sou, tem um significado. Jeová Jiré, o Deus da prosperidade. Jeová Nissi, o Deus de guerra. Jeová Rafá, o Deus da cura, Deus da cura física. Então, todo nome, o Deus Elohim, o Deus na pluralidade, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo há uma razão. O nome não pode ser aleatoriamente. Então, o nome de Eutico em português, E-U-T-I-C-O, em português, não tem um significado. Mas no grego, como foi escrito, repito, E-U-T-Y-C-H-O-S, eutikos, significa próspero e feliz. E presta atenção aonde essa mensagem vai te levar. Qual a comparação de Eutico que caiu do 3º andar com a vida dos crentes desta geração, deste século 21? O que ela tem a ver conosco? Porque certos nomes Deus não faz questão de colocá-los na palavra, mesmo diante de tantos grandes acontecimentos realizados por esses, como exemplo, vou dar 2. Primeiro, a serva de Naamã, que usada para falar com a sua esposa, diz para ela, para dizer para ele, que havia um profeta chamado Eliseu, que esse homem tinha o poder de Deus para curá-lo, e assim aconteceu. Lembra? 2 Reis 4 adiante, lembra? Essa moça, ninguém descreve o seu nome. Outra pessoa, a viúva de Marcos 12, a maior ofertante de toda a história bíblica, a maior oferta que Deus recebeu até hoje, não foi de Davi as toneladas de ouro,
nem as multidões de dinheiro que fez com que megas igrejas fossem construídas, mas foi a viúva com as suas 2 moedas, porque Jesus viu que pela primeira vez alguém deu tudo que tinha, mas o seu nome não é revelado. Por que será? Porque a Bíblia disse que Davi, o segundo maior ofertante da Bíblia, e não existiu outro até aqui, em 2 Crônicas 29, já veio falar desse versículo de 1 ao 14, além do que ele dera a Deus, ele deu do seu tesouro, mas ele não deu tudo. Não. Olha para você ver. Deu toneladas e toneladas que, no preço do ouro hoje, incalculável. Alguns teólogos, Flávio José, historiador da história de Israel, dos hebreus, tenta decifrar alguns livros, mas é algo inimaginável que Davi fez, mas ele não deu tudo. O seu nome está escrito. O de Abraão, primeiro dizimista, primeiro ofertante Abel, está escrito. Mas o da viúva não está escrito, da mulher que faz com que Naamã é curado e Deus agora vai ser adorado na Síria, em Damasco, onde Paulo, lá no capítulo 9, segue o caminho para matar crente e os prendeu. E é naquele mesmo lugar, em Damasco, que um dia um homem curado pelo Senhor, no Rio Jordão, que voltaria para o caminho de Damasco. A unção de Deus, eu posso imaginar aquele ex-leproso Naamã voltando e glorificando e adorando ao Senhor. E aquele lugar ficou impregnado, marcado por um homem que adorou o Senhor. E lá na frente, nesse caminho de Damasco, Paulo terá um encontro surreal com Jesus. Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Então, meus amados irmãos, Eutico, próspero, rico, próspero ou feliz, para ter esse nome, ele era filho de uma família de posse. Essa família de posse deu o nome a ele de Eutico, por quê? É como se dissesse: esse menino nasceu num berço de ouro, esse menino é feliz, terá tudo o que precisar. O próspero, porque poderia ser filho único, e os seus pais, já sabendo que toda a sua riqueza seria dele, como o caso de Abraão, embora tendo dividido com Ismael, Isaac foi o mais privilegiado. Esse menino tinha uma grande herança, um grande nome na sociedade, Eutico. Talvez por isso a grande liberdade que ele teve, de chegar e sentar na janela como se o último, estou por cima da carne seca, aqui eu chego, sento até na janela, que era uma falta de respeito, né? Como se você chegasse da minha casa, eu na sua casa, e porque está cheio eu vou sentar na janela, vou sentar em cima da mesa. É desrespeito. Sentar no braço dos sofás da casa de alguém não é. Você sabe que isso não é etiqueta? A etiqueta manda da socialite que não se senta no braço de um sofá, em lugar algum. Você está sozinho na sua casa, amém. Mas se tem uma visita, você chega na casa de alguém, nunca se senta no braço de um sofá. Isso não faz parte da educação, da etiqueta, é falta de respeito. Então, sentar na janela como ele fez, eu vou ler o texto, não era nada legal, mas ele fez. E você vai saber, vai comparar o que Eutico tem a ver com a geração de crente deste momento. Então, meus amados irmãos, antes de ler o texto e pregar para você, pregar para a nossa vida, que por mais que eu tenha pregado, vou pregar mais, estou sempre me incluindo na mensagem. Quanto mais eu prego, mais eu sei que Deus quer falar comigo. E muitas das vezes não importa quantos rejeitam. Quanto mais rejeita, é como se eu fizesse um monte de comida e chamasse você e a sua família para almoçar na minha casa ou jantar. Aí sobrou muita comida, eu digo: meu Deus, sobrou muita comida. Deus tem algum propósito. Ou que essa sobra
eu fizesse marmitex e levasse as pessoas carentes da rua, os desprivilegiados, ou porque Deus sabe que haverá um tempo de crise e eu vou congelar essa comida, vai durar meses. Não foi assim com José no Egito, capítulo de número 40 adiante, em Gênesis? Ele teve um sonho, 7 dias de seca, 7 anos de seca e 7 anos de muita fartura. Então a fartura tinha um propósito: enche o celeiro, porque na época da crise, esse celeiro cheio não vai permitir que vocês tenham fome, ainda vão negociar com as nações que não foram avisadas que viverão ter tremenda crise, que vão comprar o quilo do arroz que custa X por 10X, e foi aí que o Egito cresceu e Josué pôde abençoar toda a nação. A Bíblia diz que ele não abençoou só Jacó, seus irmãos, todo o povo hebreu mudou-se para o Egito e foram muito ricos e prósperos, até o capítulo 1 de Êxodo, quando morre Faraó da geração de José, e o novo que entra não entende por que os hebreus cresceram tanto e o número de hebreus era maior do que o número dos próprios egípcios dentro do seu país. É como se no Brasil tivesse mais boliviano, ou mais africano, ou mais paraguaio, ou mais argentino, ou mais americano do que os próprios brasileiros. Só para você entender. Então, na verdade, Deus os prosperou tremendamente. Tudo há uma razão. Tudo há um motivo e uma razão. Por isso, queridos irmãos, eu quero dizer para você que toda a palavra de Deus, quanto mais a gente ouve a palavra, mais a gente teme, mais a gente aprende. E eu louvo a Deus, porque eu já fui muito rejeitado. A Lília sabe, a minha filha, as únicas duas que sabem, de verdade. Porque a Lília, mesmo convivendo comigo, ela chora, ela sabe, ela conhece. Disse esses dias, a Lília sabe, do nada ela sabe se eu estou triste. Ela sabe se alguma coisa não vai bem. Isso é muito lindo. A minha filha, a Alissa, a mesma coisa. Olha para mim, ela já sabe. Assim como eu olho para a Alissa, mesmo que ela disse que vai tudo bem no telefone, eu sei que há algo que não vai bem. Isso é muito lindo. Isso é uma comunhão que nós podemos ter, todos nós aqui. Você, o senhor e eu e o senhor. Nós podemos unificar a nossa vida, não sermos apenas colegas de auditório, né? Assim que chama Silvio Santos, mas sermos amigos, irmãos. A unidade que pede Salmo 133, versículo 1, tão bom que os irmãos vivam em plena união. A união não é apenas dar a paz do Senhor um para o outro. A união não está próxima. A união é como se você fizesse uma fusão, nós fôssemos uma só igreja. Embora a bandeira lá fora não interessasse, existe, acabou. Eu te amo, você me ama, independente que você é batista, presbiteriano, eu assembleano, nós nos amamos. Essa unidade é muito mais do que estar ao lado. Essa união é compartilhar como o bom samaritano fez. Então, meus amados irmãos, toda vez que eu ouço a palavra de Deus, eu tenho sido muito abençoado, e como eu estava dizendo para os irmãos, por muitos anos eu fui rejeitado. Hoje, a cada 10 igrejas que eu vou pregar, 11 ficam maravilhadas. Talvez por tantos motivos, um deles é porque eu plantei durante muitos anos, horas e horas de oração, dias e dias sozinho, trancado. Já te contei essa história, você que conhece a minha vida. Horas e horas, dias e dias no monte, nos Estados Unidos, quando morava em Boston, na casa pastoral, era dias e dias, semanas, meses e meses consecutivos, trancado num quarto, sem televisão, apenas uma cama, minhas roupas penduradas num arame, na casa pastoral. Eu só tinha uma coisa a fazer, orar e ler a Bíblia e ouvir as minhas músicas. Não tinha mais nada a fazer. Não tinha um dinheiro para gastar, tinha um carrinho lá fora, mas e vou aonde? Então, o preço que eu paguei, ficando longe da minha filha, ficando longe, eu não vou dizer hipocritamente, fui longe da minha família, não. Nunca fui muito ligado à família. Por quê? Porque eu cresci sem família, sem parente. Eu cresci muito independente, sempre fui muito independente. Como jogador de futebol, saí cedo de casa, tentar a sorte.
Então sempre fui muito assim, não apegado à família, a parentes. Fui conhecer minha mãe aos 24 para 25 anos, já tinha casado. Não conhecia, porque eu lembrava dela pequena quando houve a cena trágica. Então, eu sempre fui uma pessoa muito só. Não que isso me trouxesse tristeza, pelo contrário, me trouxe maturidade, experiência. Hoje eu ministrei falando sobre depressão também. Nunca tive depressão, não. Quanto mais alguém tenta me fazer raiva, mais forte eu fico. Que eu vou para cima, eu não guardo nada para mim. Eu não fico atranqueado, cabisbaixo, eu vou para cima. Então, eu paguei um preço muito caro. Muito caro. Porque eu tinha 34 anos quando me tornei pastor. Enfim. Então eu quero te dizer que quanto mais eu sirvo a Jesus, mais Deus tem me abençoado. Quanto mais eu ouço a palavra, mais eu sou edificado. Quanto mais tempo eu fico debaixo do chuveiro com um bom sabonete, uma boa bucha, mais limpo ficarei. Aí cumpre Tito 3,5. Sou regenerado pela lavagem da palavra pelo Espírito Santo. Está escrito na Bíblia Sagrada. Paulo escreveu a Tito. Então é maravilhoso ver como Deus tem abençoado. Quantos anos, talvez você não saiba, e repito, 80% que vem às minhas mãos vai para a obra. Vai para a obra. Não pensa que você quer fácil, às vezes, olhar para a carteira, a conta bancária e saber que eu tenho que dar oferta, que eu tenho que fazer, e eu resisto, não vou fazer, esse não merece, essa não merece. E Deus disse, faça, o dinheiro não é seu. Pensa você que é fácil. E na fritada dos ovos você vê que você vai ter que esperar mais um pouco para realizar aquele desejo que você queria. E acaba, os anos vão passando, você vai ficando tão maduro, tão ligado no centro da vontade de Deus, que os seus sonhos parece que vão ser passando. Você vai se esquecendo deles, e Deus agora está realizando todos deles na sua vida, e a recompensa é muito grande. Então hoje é diferente. As igrejas estão, eu só ouço elogios, eu só ouço gente me abençoar. Então eu quero abençoar a sua vida com esta mensagem, porque se eu sou benção A, B e C, tem que ser benção até no Z. Então, aquela pergunta que comecei o culto a fazer: o que é que você fez para Jesus hoje que te dá a entender que você será abençoado? Ou você apenas por curiosidade adentrou a esta live, está aí julgando na sorte? Bom, se eu for abençoado, amém. Se eu não for, pelo menos eu estou aqui. Se o pastor falar alguma coisa que não agrada, eu desligo a live, parto para eu vou continuar na minha rede social e deixo ele para lá. Então você realmente está aí, você adentrou aí, porque você acredita que o Senhor pode te abençoar. Alguém diz para mim, pastor, a pessoa, essa pessoa que nós estamos falando sobre ela, ela precisa de uma igreja. Ela não consegue ser crente apenas ouvindo o culto pela internet. Ah, é? É. E você? Ah, eu estou crente. Quantos anos você está me ouvindo pela internet? Era menina ainda. Era pequenininha ainda. E firme. Eu pego a Olivia, ela chora. Como é que ela chora? Como é que ela fala? Como é que é a pureza deste coração? Como é que ela se converteu? E ela, há 10 anos, que a igreja dela é a Life. Quem sou eu para ser crente como Olivia de 10 anos? Meu Deus. Não vou nem dizer da mãe dela, que é a mesma coisa. Desde 2008, 2009. Necessariamente, começando-se em 2010. Na igreja dela é a Life. Tem gente que na Life não vale para nada, porque ele se esconde aí atrás. Não dizima, não oferta, não adora a Deus, fica sentado no sofá igual o gostosão, a gostosona, na cama, atende o telefone, chupa picolé, chupa bala, levanta, vai fazer xixi, pá, tá nem aí.
ouve interfone, aí ele tá aí, não sabe estar no culto, se olha o programa de televisão, ele olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha cá, olha aqui, olha cá. Mas tem outros que basta ele ouvir uma palavra que testifica, e a internet é como se ele estivesse no céu. É como se ela estivesse diante de Jesus, do Espírito Santo. E ela é abençoada e transformada por causa do coração. A fidelidade traz um coração perfeito para que você receba a palavra de Deus numa tribo indígena, na internet, ou simplesmente ouvindo uma música. E há outros que estão dentro da igreja, são líderes, família de líderes, estão dentro da igreja há anos, mas não consegue ser crente. Olha que paradoxo, não consegue. Não consegue ser na igreja, não consegue ser na live, não consegue em lugar nenhum. Então não é um lugar que te fará ser mais ou menos crente. É o lugar que você dá no teu coração, de verdade. Porque se Deus pode transformar uma Olívia e fazer dela, para mim, uma referência em todos os aspectos, não é minha filha. Se Deus fez com ela, pode fazer comigo. Pode fazer com a Alissa, pode fazer com todos vocês, com todos os senhores. Não estou aqui dizendo que você não deve ir na igreja. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o poder de Deus e a manifestação de Deus é tão grande aqui quanto na igreja, ou até maior aqui. Aqui não tem aviso, aqui não tem blá blá blá. Aqui ninguém, já viu alguém passar aqui quando eu estou pregando para dar bilhetinho, para falar, ó, fulano vai cantar, ó, dá esse aviso. Não, aqui tem ninguém, só eu, os anjos de luz, os das trevas em redor procurando brecha, e você aí. Então meus olhos, a minha mente, meu coração está centrado na mensagem, porque eu não tenho nem ninguém para olhar aqui, para chamar atenção. Alguém passou na minha frente com roupa bonita, roupa feia, gorda, magra, alto, baixo, não tem ninguém. Então se você recebe essa palavra, se você entende que a responsabilidade depende da sua vontade de se converter de fato, pode ter certeza que ainda que todas as igrejas virasse pó, você poderia continuar a ser crente. Ainda que a internet acabasse, você continuaria sendo crente, com ou sem pastor, porque o Espírito Santo continuará ministrando a palavra, mesmo que ninguém o veja, que ninguém o toque, porque a Bíblia diz que ele seria derramado sobre toda a carne. A escolha é sua. A igreja do Senhor está garantida, ela vai subir. A igreja, os crentes de fato. Mas as pessoas, eu e você, a escolha é nossa. A escolha é sua. Por quê? Por causa de 1 Pedro, também, já está aí, no exemplo, capítulo 4, verso 17. É necessário que o juízo de Deus comece por dentro da casa do Senhor. Uau! Mas não estava na casa do Senhor, mas nem todos que estão dentro da casa do Senhor estão fazendo a escolha de servir a Jesus. Estão lá para que Jesus sirva a eles. Hello! E se dificilmente o justo se salvará, aonde comparecerá o ímpio? O ímpio quer dizer aquele que não serve a Deus, como diz a palavra. Vá para a missa, ouve a missa e vá para casa e diz que é cristão. Aí eu ouço e eles acham que eu engoli isso. Alguém fala comigo, eu trato bem. Mas eu fico, enquanto ela está falando comigo a vida, eu estou na minha cabeça dizendo, meu Deus, quanta ignorância. A pessoa se forma, tem diploma, tem tudo e não consegue discernir que está mais perdida no mundo espiritual, que segue o tiroteio. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual existiu antes do mundo físico. Quando Deus criou o mundo físico, ele já existiu, o mundo espiritual já era real. Sim, lógico. O mundo real é tão insuficiente em comparação com o mundo espiritual que um dia ele vai acabar.
novos céus e nova terra serão criadas, porque esse céu e essa terra será exterminado. Então o mundo espiritual é mais real, mas as pessoas, por conveniência, porque elas não querem nenhum pastor. Por que muita gente, chamando a atenção delas, por que muita gente casa cedo? Porque quer sair da barra da saia do pai e da mãe só não. Querem parar de ficar ouvindo a mãe e o pai atazanando, porque eles acham que está atazanando a cabeça deles. A seus homens, quero casar, não aguento mais minha mãe e meu pai. A moça também da mesma forma, não aguento mais meus irmãos. Quero ver minha vida ali, vou voar. Aí eu com meu marido, eu não preciso dizer meu pai que eu vou chegar às 10, 11 ou meia-noite, eu faço o que quiser da minha vida, é assim. Da mesma forma dentro da igreja. E quanto mais dinheiro, mais posição, mais diploma, mais estúpido e ignorante ficam. Porque eles não querem um pastor falando com eles. Olha, você tem que ir por esse caminho. Ó, tá errado, eles não querem. Não, lá na repartição eu sou a chefe. Como é que você vai falar comigo aqui? Lá o meu chefe que ganha tantos mil aqui, mano, e eu bato de frente com ele, o senhor que vai falar comigo, o senhor tem diploma? Ah, mas não sabia que precisava de diploma para pregar o evangelho e fazer com que você seguisse o caminho de Deus. Não sabia não. Você imaginou João Batista pregando? Nunca estudou. Já pensou? Vestido de pele, aquele calor desgraçado de Israel. Pensa, há 2016 anos, 19 anos atrás. Aquele mau cheiro, aquela pele, roupa de pele. Imagine, os pés tudo sujos, aquela mão grossa, homem que vivia no deserto. Os dentes dele não tinha aparelho ortodôntico, pasto ortodôntico, os dentes dele não tinha branqueamento artístico, estético. Imagina os dentes de João Batista. Será que era amarelo, tudo um cravado do outro, tanto comer gafanhoto, comer... Como é que escovava dente? Só com aquele galinho de folha? E foi ele que batizou Jesus. A voz do deserto, foi ele que preparou o caminho para Jesus começar o ministério, João Batista. Enquanto Jesus está crescendo, porque se você vê a diferença da idade de Jesus para João Batista, são meses. Porque no mesmo período em que estava grávida Maria, estava grávida Isabel, prima de Maria. Isabel, esposa de Zacarias, o sacerdote, e Maria, esposa de José. Quando elas encontram, o menino pula, João Batista pula ao perceber que Maria já estava grávida de Jesus. Mas você imagina que por 30 anos Jesus ficou apenas na profissão de carpinteiro, e de ano em ano subia com os pais para o jubileu em Jerusalém. Foi quando aos 12 anos é pego dentro do templo, ensinando e fazendo perguntas que deixaram todos atônitos. Que a resposta está lá em Provérbios capítulo 4, verso 2 adiante. Que diz que quando ela era pequeno, tenra um menino, vivia na casa do pai, sendo ensinado pelo Senhor. Era Jesus. Ele não está falando de José, ele está falando de Deus. Toda vez que ele ia para a casa de Deus, ele havia a voz que a mãe e o pai, José e Maria, não ouviam. E ele foi ensinado. Que maravilha! Todas as vezes que aquele menino subia de ano em ano a Jerusalém, Jesus, 2 dias para ele em Jerusalém, sempre as festas eram 7 dias, 15 dias. Então eu imagino que enquanto estava todo mundo deliciando, comendo, bebendo, falando, Jesus estava lá na casa. Até que um dia, Maria, acostumada a estar mais atenta às festas, perdeu o menino, deixou o menino para trás. Você imagina? Que faculdade que Jesus fez. Ah, mas Jesus era o próprio Deus. Tá bom, João Batista. E Pedro, e João, e os discípulos. Tinha gente culta no meio? Tinha. Mateus era culto, cobrador de impostos, mas não teologicamente, não espiritualmente, era homem carnal. Então, para ministrar para a sua vida, basta o teu coração abrir, que Deus escolhe o que Ele quer, não é? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 28. Deus escolhe as coisas vis, desprezíveis, para confundir as sábias. Não são muitos sábios que Ele chama. É assim. Deus chama a gente preparada? Chama. Lógico que chama. Chamou Paulo, era preparado. Academicamente, um cara poliglota, falava mais línguas que todos, 1 Coríntios 14.
O cara falava vários idiomas, preparado, mas escolheu Pedro e João, iletrados, indoutos, analfas teologicamente ou espiritualmente. Conheciam nada. Não tinham linhagens sacerdotais. Não tinham parentes, famílias que o educaram, cada um deles, na palavra. Sabiam nada. Nem sabiam jejuar, nem orava, nem jejuava, nem lavava as mãos. Várias vezes os fariseus, os escribas, os saduceus interpelavam Jesus. Seus discípulos não lavam a mão, seus discípulos não oram, seus discípulos não jejuam. Até os discípulos de João Batista começou a questionar Jesus por esses homens aí. Mas foram eles que mudaram a história do mundo. Jesus não precisou de 50, nem de 1000, nem de 100. Só 12. 12 foi o bastante para que, através do Pentecoste, mudasse a história da humanidade. 12. Pablo não precisa do ministério. 12 ricos, 12 famosos, 12 intelectuais. Pablo não precisa que a Academia de Letras deste país me ceda alguém para me ajudar a pregar, para me ajudar a administrar o ministério. Não. Pablo precisa apenas de 12. Se eu posso usar esse número, o número dos discípulos. Eu preciso apenas de meia dúzia, cheia da unção de Deus e da humildade, para receber essas mensagens e tornarem pessoas diferentes e melhores do que têm sido. Então, meus irmãos, eu vou ler o texto e vou pregar para você. Pedir aos irmãos que comprem os nossos livros, né? O livro do Espírito Santo, né? São 3 livros, né? Você comprar esse livro, adquira. Então você pode comprar, pagar no cartão de crédito. Pode comprar, pagar no cartão de crédito. Parcelar e ter esse livro na sua casa, porque a renda desse livro todinha é para a obra missionária. Então você comprando um desses livros e um dos nossos DVDs, você pode ligar no número que está no nosso site, você liga, os temas estão lá e você vai receber pelo correio na sua casa agora os nossos livros. Está chegando o Natal, você presenteia os seus parentes, seus amigos de trabalho, seus vizinhos. Você vai ver que bênção, como Deus vai te abençoar. Ainda que o vizinho seu que você deu, pegue o livro e nunca lê e jogue no lixo. Mas a sua parte você fez. É só para que nós possamos fazer o trabalho missionário e divulgar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero ler 2 textos e o primeiro está, antes de ir para Atos, capítulo de número 20, eu vou ler João capítulo 12, verso de número 8, que diz assim, ó. Vou ler o 7 e 8. Respondeu-lhe Jesus: deixa ela, porque ela guardou esse perfume para o dia do meu enterro. Porque Judas reclamou. Judas, segundo o verso 4, que era o tesoureiro, reclamou porque aquele perfume que poderia ter sido vendido e pegado o dinheiro e ajudado os pobres, foi derramado, desperdiçado. Aí a Bíblia diz que ele disse isso não porque ele amava os pobres, mas a Bíblia diz porque ele era ladrão. No verso número 6, ele era ladrão. Então ele tirava as ofertas de dentro da salva. Por isso que quando diz, tem tesoureiro ladrão ali, tem ladrão ali, não é de me estranhar. Se do lado de Jesus tinha um cara que roubava, o cara não temeu a Jesus, imagine diante de um pastor, na minha tesouraria, se eu encontrar um ladrão lá. Nenhuma surpresa, porque isso já acontecia com Jesus. Aí Jesus respondeu para Judas, que condenou o desperdício, porque ele queria roubar. Respondeu Jesus: deixai ela, porque esse perfume ela reservou para o dia do meu enterro. Vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Olha aqui, que palavra de Jesus que as pessoas não atentaram. Nem sempre tereis. Estava claro. Momentos que Jesus não ausentaria da sua onipresença, mas ausentaria dentro das pessoas. As pessoas não teriam percepção de si,
né, por causa de João 9:11, esse versículo sempre gravado, desde quando eu me converti. E Deus passou por mim, não vi, Deus tornou a passar e não percebi. Crente sem visão e sem discernimento. Então, por que não sentiu Deus? Por que Jó não percebeu que Deus estava ali? Então Jesus estava dizendo: pobres tereis sempre aos vossos lados, sempre, mas a mim nem sempre. Houve aqueles dias que você se sentiu sozinha? Houve aqueles dias que você se sentiu, parece que abandonada, rejeitada, você orou, você clamou, mas parece que Jesus não deu importância para você, porque Ele estava provando o seu coração, estava provando a sua fé. É se você tivesse filho pequeno e dissesse: filho, fica aí porque mamãe e papai vai ali e volta daqui a pouco. Aonde nós vamos, eu vou no hospital e não quero levar você. Tranca a porta, não abre para ninguém, tá, meu filho? Mamãe e papai voltam daqui a pouco. Então, embora você está sozinho, mas o coração do pai e da mãe está em você que é filho. Assim é Deus. Ele se ausenta, mas Ele está de olho, por causa de 2 Crônicas 16:9. Os olhos dele estão sobre toda a terra, 24 horas, procurando quem tem coração puro para que Ele possa abençoar. Mas Ele faz isso, como Ele fez com Ezequiel, no capítulo 3, versículo 15. Chamou ele no primeiro dia, ficou 7 dias e não apareceu. Mas onde está Jesus? Onde está o Senhor, meu Deus? O Senhor mandou vir para cá que o Senhor ia falar comigo, já faz 7 dias e o Senhor não aparece. Mas Ele apareceu no 7º dia. A hora não se diz. Começou o 7º dia sem Deus, até que Deus aparece e fala com ele. Então, aparentemente, quase 7 dias, Ezequiel se sentiu sozinho. Então, Deus estava dizendo isso. Embora ele estaria aparentemente sozinho, cuidado, porque os olhos do Senhor estão te vendo. Eu poderia usar essa metáfora e dizer assim: não, Jesus te deixa às vezes sozinho porque Ele está ocupado com outros irmãos, Ele está ocupado com outra obra. Não, é o momento de provar a tua fé, é o momento de você provar que você o ama, independente que você não vê, você não sente, você sabe que Ele está na sua vida. Aí em Atos, capítulo de número 20, diz a Bíblia, a partir do verso 7, no primeiro dia da semana, que era domingo, não era sábado, que isso aqui é quebrada, que quebra testemunho de Jeová, que quebra a igreja do 7º dia, que quebra tudo. Primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Então domingo passa a ser, não foi Roma que fez isso, não. Primeiro dia foi a igreja católica, não. O primeiro dia passa a ser domingo, o dia mais importante para o cristão, o dia que Jesus, até dia que não ressuscitou, ressurgiu para os homens. Então, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, que era o dia que eram os grandes cultos, os apóstolos, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Santa Ceia. Todo domingo tinha Santa Ceia. Sabia? Hoje, né, por isso que a igreja católica, o padre, em toda sua missa, a homilia, a liturgia está pronta para que em toda a missa haja a Santa Ceia. Embora de santa, me perdoe você que não é um cristão assíduo, de santa não tem nada. Ele fica alisando aquela taça, viu? Alisa, toma aquele vinho e dá a hóstia. Não é todo domingo? A igreja evangélica tinha que fazer todo domingo. O certo era todo domingo a Santa Ceia. Por quê, pastor? Porque se eu celebro a Santa Ceia todo domingo, preste atenção, se a Santa Ceia foi dito por Jesus, fazer em memória de mim, da minha morte, não é da minha ressurreição, não, da minha morte, todas as vezes que tomar desse cálice e comer deste pão, você há de convir comigo que haveria mais temor, porque todo domingo a mensagem, seja de manhã, a igreja que tem 2 cultos, de manhã é a Santa Ceia, de manhã, todo domingo de manhã, farei o povo lembrar da morte de Cristo. Com certeza haveria mais temor dentro da igreja.
haveria mais reflexão, não. Só prega um domingo, e no domingo da Santa Ceia, às vezes é o que menos prega sobre Santa Ceia, porque o pastor está precisando arrumar dinheiro, então ele vai ter que dar uma engalobada na mensagem, para no meio da mensagem dar lá umas profetadas, e papapá, e Deus, e glória, e glória, e glória, e vamos aí, pronto, e tchau, e bênção. Aí o povo toma a Santa Ceia de qualquer forma, indignamente. Mas nos tempos bíblicos, a Santa Ceia era todo domingo, justamente para que o povo não saísse da essência do Evangelho. Evangelho é cruz do Calvário. Você não sabia? Aprendeu hoje. Porque se eu só vou prestar conta a Deus daqui um mês, na próxima Santa Ceia, eu vou viver relapso, como a maioria, durante o resto do mês. Na Santa Ceia se prepara, ora, jejua, chora, prepara músicas diferentes, prepara a homilia diferente, a liturgia diferente, os louvores. Parece que aquele dia é o melhor dia do mundo. Não, o melhor dia do mundo é todo dia. Enquanto eu estou vivo é o melhor dia do mundo. Porque há tempo de eu me arrepender e de buscar o Senhor. Por isso que eu falo, quando você ora, você busca intimidade com Deus. O que é melhor? Eu sentir a presença de Deus ou Deus sentir a minha presença? Você sempre está lá na presença de Deus, não é certo? Porque se Deus é onipresente, está sempre na sua presença. Você nunca fugirá dele, ainda que entre numa caverna, Salmo 139. Davi disse, ainda que esteja em trevas, não posso me esconder lá. Lá o Senhor estará. Então, você está sempre, Deus está sempre próximo de você. Embora próximo não quer dizer dentro de você. Eu quero Deus dentro de mim, porque eu tenho que ser santuário e templo de habitação do Senhor. Santuário, corpo de Cristo. Então eu preciso disso aí. Então quantas pessoas, embora Deus não tirou os olhos dela, ela não consegue sentir a presença de Deus. Tem culto que ela chora, tem culto que ela não chora, tem culto que glorifica, tem culto que não glorifica. Ela diz, não gostei da mensagem, a música não agradou. Não, Jesus não tem nada a ver com a música e nem com a mensagem. Mesmo Jesus calado, tem que sentir a presença dele. Por isso que Ezequiel obedeceu, ficou lá 7 dias, ainda que não ouvisse a voz de Jesus. Ele sabia de Deus, ele sabia que Deus lá estava. Se Deus marcou o encontro, ele está lá. Ele pode estar em silêncio, mas ele marcou o encontro. E aquele casal que às vezes está de mão dada, estão abraçados, estão no restaurante, estão dentro de casa, fazendo alguma coisa, mas estão em silêncio, cada um fazendo a sua coisa. A mulher está fazendo crochê, o homem está lá lendo um jornal e etc e tal. Não estou dizendo que isso está certo, estou dizendo que, embora não estão falando, eles estão próximos um do outro. Eles estão perto um do outro. Então isso, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar que essa essência do Evangelho cumpra-se na nossa vida. Então diz a palavra de Deus, que no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso. Ia sair no dia seguinte, ele prolongou o seu discurso até a meia-noite. Isso aqui começou de manhã, primeiro dia da semana, eles reuniam logo cedo começou o culto. Logo cedo, ele prolongou até a meia-noite. Você imagina? Aí você me pergunta, pastor, será que teve parada para almoço? Não sei, creio que não. Pastor, teve parada para lanche? Creio que não. Porque Paulo tinha muita coisa para falar. E vai prestando atenção. Prolongou até meia-noite. Verso 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Estando certo jovem por nome Eutico, como eu disse para vocês no grego, Eutikos, que significa próspero, feliz, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. O extenso discurso de Paulo o fez cair em profundo sono.
quanto mais se prega para muita gente, pior fica. Mais rebelde fica, mais entorpecido fica, mais inerte fica, mais frio fica, mais mórbido fica. Quanto mais se prega, pior vai ficando. O discurso prolongou. Sabe o que é isso? A primeira revelação. Tem muita gente que conhece uma pessoa para amar. É o micro-ondas. Quer ir para a cama já, experimentar já, tudo é já. Quer ver se é o test drive, vamos ver se vai dar certo. Tudo é já. Aí o casamento vai se frustrando. Ao longo dos anos vira uma porcaria. Porque não cortejaram um outro. Não houve cortejo. É assim. Já viu as pessoas profissionais que tomam vinho? Põe o vinho na taça e fica rodando. Cheira. Cheira. Não estou te mandando tomar vinho, não. Cortejar. Valorizar. Então muita gente chega na igreja e diz: o culto aqui não acaba 9 horas, não vai acabar mais não, são 10. Que as pessoas querem limitar a Deus a conveniência delas, porque na verdade elas não estão com expectativa de ouvir nada diferente. Elas querem receber algo diferente, mas não ouvir o evangelho. Para elas não interessa, desde que sejam abençoadas. O culto pode durar até 10 minutos, tá bom demais. As mulheres saem toda empetecada, com um balde de maquiagem na cara, do jeito que entra, do jeito que sai. E sai dali, porque vão para a pizzaria, vão para lá, vão para tititiu, tchuca-tchuca, papará, papá. É assim. Então, meus amados irmãos, posso continuar? Então, estando certo jovem, no terceiro andar, tomado de muito sono profundo, durante o longo discurso de Paulo, caiu e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbes, que a sua alma nele está. Então subiu Paulo, ressuscitou o jovem. Olha, aí o que Paulo fez? Subiu de novo, não parou o culto não. Aí Paulo, porém, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois de lhe falar até o amanhecer, e partiu pela madrugada. Vai ter mensagem assim, vai pregar assim lá no céu, pô. O cara começou a pregar domingo de manhã, primeiro dia da semana, foi até meia-noite. Houve um acontecimento grave, poderia chamar Paulo de incoerente, alguém chamaria ele de irresponsável. Paulo, não dá para você continuar esse culto amanhã não? Parece que o mundo vai acabar, Paulo. Alguém, os picaretas, ia dizer: não muito falar, não. Jesus disse que não é muito falar. Que as pessoas pegam um texto isolado e usam eles aleatoriamente. Aí os neófitos na fé, se você não tem Bíblia, ser refém dos picaretas, ser refém dos comerciais, dos profissionais de púlpito. Aí a Bíblia diz que ele sobe e prega até o amanhecer. Você já imaginou? Foram no mínimo 24 horas de pregação. E dá-lhe Bíblia, e dá-lhe Bíblia, e dá-lhe Bíblia. Então, eu quero te dizer 4 pontos fundamentais na sua vida, para terminar. Então, meus amados irmãos, por que o Tico dormiu, mesmo diante de uma mensagem pregada por um grande profeta, expoente da palavra, o maior escritor bíblico, pela quantidade de livros e a importância apostólica, porque ele gera a igreja apostólica. Embora Pedro poderia ser o líder, mas Pedro não tinha a desenvoltura, a intelectualidade, a visão. Paulo tinha amor aos gregos e aos judeus. Pedro era inclinado pelos judeus. Pouco deu confiança aos gentios, que não era a raça judia. Então,
Como pode, numa mensagem poderosa, um homem com dons, um homem que seus aventais, os seus lenços, ressuscitava mortos, como pode? Alguém está diante de um homem desse, e se eu tivesse naquela geração, eu disse, eu vou ver esse cara, porque eu sei que esse cara aí, ele vai orar por mim, eu vou pedir uma oração, e quem sabe nem precisar pedir oração, ele vai me ver e vai me abençoar, vai me curar, vai abençoar a minha vida, vai botar as mãos sobre mim, como ele fez para os anciões, os 12 anciões de Efésios, de Atos 19, os anciãos de Éfeso, e eles receberam o Espírito Santo. Quem sabe? Então, qual era a expectativa de Eutico? Um homem próspero, um homem de família próspera. Eutico, um homem herdeiro de uma grande herança. Primeiro, a mensagem de Paulo não tocava a sua alma e muito menos o seu coração. Há pessoas que a gente prega o evangelho, a mensagem no mesmo ambiente toca um que chega a chorar e nos abraça depois do culto, como hoje, e alguém disse, muito obrigado, pastor. Mas há uma grande maioria que não sente nada, é só curiosidade. Parece mais um, opa, vai pregar, mais um culto. Não há nenhuma expectativa. Acaba o culto, eu encerro aqui e a pessoa continua no Face com as palhaçadas. Continua no Face, aí começa a piada, a postar foto, e tem nada que fazer. Não tem Deus. É incapaz de desligar o telefone, ir lá para o quarto, botar o joelho no chão e dizer, Deus, muito obrigado pela mensagem. Ouvir um louvor, ler mais um pouco a Bíblia, dizer, Deus, deixa eu ler o texto de novo que foi ministrado, foi exposto. Então, a mensagem que você tem ouvido, se você crê que o pastor que você é membro está submisso à sua liderança, um homem de Deus, ela tem tocado a tua alma e teu coração. Ou por mais que você ouve, essa palavra tem te causado sono espiritual. Você tem se tornado um crente cômodo. Vocês têm acomodado. Nada muda na sua vida. Nós já citamos em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, que é o texto lido em toda a Santa Ceia, que diz assim, ó, porque muitos bebem indignamente, no verso 29 de 1 Coríntios 11, a Santa Ceia, no verso 30, há muitos que estão fracos, doentes e muitos que dormem. Está escrito lá. Está escrito lá. Não adianta Deus ter para você, como Eutico, uma promessa de prosperidade. A promessa de encher você de felicidade, alegria, de gozo do Espírito, porque é um dos frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, se você não tem expectativa, ao ponto de dormir profundamente, quando alguém está pregando a mais profunda revelação profética dos céus. Tem gente dormindo no culto como Paulo. Tem gente dormindo nas lives. Sabe o que é isso? Dormindo nas lives? A vida não sai do lugar. Porque aqueles que não sabem compreender, não sabem lidar com o culto na live, não fazem nada para Jesus. Exatamente nada para Deus. Eles não fazem nada. E muitos gostam até de culto só pelo computador. Por quê, pastor? Porque aí ele não vira diácono, ele não vira presbítero, ele não faz papel de evangelista, de pastor, de apóstolo, ele não faz papel de porcaria nenhuma, ele não faz nada. Ele não dizima, não oferta, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Exatamente isso. Então está cheio de gente que o Espírito do Senhor, que usou Paulo, continua usando profeta dessa geração, que a mensagem continua não tocando a alma e continuam dormindo. E muitos já caíram e já estão mortos vivos, só esperando o enterro, o velório espiritual e o velório carnal físico, o paletó de madeira. E outros estão pertinho da morte, porque estão com um sono profundo. Você já notou?
Você está no ônibus, você está no carro, você está no sofá, aí você está dormindo, de repente você está... Porque você está num sono profundo, você não vai percebendo que com o sono profundo, por isso que você deita na cama, para você ficar completamente à vontade. Mas se você dormir segurando numa barra do metrô, uma hora você dá uma freada, você vai parar do outro lado, porque você não estava esperando. Porque o sono te tira completamente o domínio do seu corpo, você está completamente indefeso. Então, se você dormir numa banca, numa cadeira, você às vezes está com o braço e daqui a pouco você escorrega, toma um susto. É assim. A gente fala pescar, pescou, dormiu. Então, quantas pessoas estão assim? E eu pergunto, por que pessoas têm caído como eu tico, mesmo diante de grandes promessas, diante de grandes mensagens, têm lido a Bíblia, mas por que tantas pessoas estão caindo? Apocalipse 2:5, a igreja de Éfeso, o Senhor disse, lembrai de onde caístes. As pessoas não se importam mais, estão tropeçando tanto e caindo tantas vezes, que elas não têm noção de onde foi que caíste a primeira vez, porque cair virou uma coisa normal. É como se fosse o skatista, quanto mais cai, mais aprende a cair e não ter nada. Faz questão, você não é skatista espiritual, não. Deus te levantou para te colocar de pé, uma vida espiritual ativa, em o nome do Senhor Jesus. E eu tico, por causa das muitas luzes, parece que aquelas luzes esquentou tanto o ambiente, e aquilo trouxe sono para ele. Sabe o que é isso? Pessoas que só são crentes se o ambiente favorece elas. Só são crentes se o ambiente é conveniente a elas. Não. Você pode ser crente, você pode receber uma bênção agora, nesse culto agora. Você pode receber uma palavra abençoada, receber uma bênção na minha oração, dos meus programas que passa por todo o Brasil. Não diga que você não é crente, porque o ambiente onde você está só tem gente assim ou gente assado. Não terceirize a culpa que é sua. Ser crente, tenha compromisso com Deus e a palavra. A Bíblia diz que ele caiu do terceiro andar. Por que, pastor, ele caiu do terceiro andar? Representa que muita gente chegou alto do seu ministério, chegou no apogeu da sua vida profissional. Mas isso não quer dizer porque estão atentos à mensagem, porque estão atentos ao reino de Deus, pois subiram mais pela curiosidade de saber o que é se sentir estar no alto, do que para continuar glorificando a Deus e se alimentando da palavra de Deus. Por isso que tem muita gente que Deus não pode dar dinheiro, Deus não pode dar poder, porque se diz por aí que é conhecer uma pessoa, dá ele poder, dá ele poder, o que na verdade em regra não é isso. Tem gente sem poder que não vale nada, tem gente com poder que vale muito. Parte do princípio que o meu Deus tem muito poder e vale muito. E Jesus disse para nós, no verso 47 de Mateus 5, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, está no céu. Então, quando nós não temos caráter, com poder ou sem poder, tem gente rica que não precisa roubar e rouba. Lembra daquela época do Vésper, aquele estilista do programa de televisão que roubou aquele vaso no cemitério? Precisava roubar o caráter. E gente pobre, que embora ontem não pactuo com isso, dia de finado foram lá, tadinho, levar as flores lá para os entes que já morreram, mas não roubaram um vaso. Aí o rico foi lá e roubou 2 vasos. Então caráter independe da sua fé, da sua religião. Caráter depende da sua decisão interna. Eu quero ser uma boa pessoa. E até sobre finados, eu disse para alguém, como é que pode? Eu não sei se a senhora ou o senhor já participou de dia de finado, foi para o cemitério ontem.
a sua mãe e seu pai foi ontem para o cemitério? Você foi para o cemitério, colocou uma flor para o seu pai, para sua mãe? Meu Deus do céu, deixa eu te ajudar. Se eu fosse no cemitério levar flores para o meu pai, meu pai morreu, vou aqui, aí vai lá a hora, faz o nome do pai, sinal da cruz, coloca o vaso. Ô mãe, se papai ainda está lá, não, eu estou aqui que papai, ele está me vendo. Não, ele está aqui ou está lá? Pastor, ele está aqui. Ué, então, vamos desenterrar ele, ué. Se ele está aí, vamos desenterrar, pô. Porque se ele está aí e está te ouvindo e recebendo as suas flores, enterraram seu pai vivo, enterraram sua mãe viva, vamos desenterrar ele. Não, pastor, então, é verdade. Não, ele está lá. Então, o último lugar que você tinha que ir, já que você quer comemorar a morte do seu pai, o último lugar que você deveria ir da sua mãe é no cemitério. Você tem que ir para a igreja falar com Deus. Deus, papai, mamãe, meu filho, minha irmã, minha noiva, minha esposa, meu marido, obrigado, olha, estou aqui, hein? Não é muita ignorância. Não é muita ignorância a pessoa achar, tem 20 anos que morreu, os ossos nem estão lá mais, já tirou o saco de osso, mas está lá, dando flores, gastando dinheiro, um buquê de flor que podia comprar uns marmitex e dar para os moradores de rua, dá para visitar uma creche, abençoar um orfanato, abençoar um asilo para a terceira idade, mas as pessoas não raciocinam. Então, meus amados irmãos, eu termino e oro. Aonde Deus te fez chegar? Terceiro andar. Você está no lugar mais alto. Você está bem financeiramente. E por isso você não é muito dizimista, nem ofertante, nem tampouco muito servo a Deus, que você gosta de contar que tem tantos apartamentos, tem tantas casas, tem o carro, tem isso, tem aquilo, e você vai morrer, vai ficar para quem? Não de pirraça, não vou dar para ninguém. Aí você vai dar para o governo que você tanto reclamou e tanto esquivou para não pagar imposto, você vai deixar tudo para eles. Não se leva nada dessa vida. E eu profetizo na sua vida, assim como Eutico, no grego a tradução, um homem próspero, um rapaz próspero, feliz, herdeiro de uma família rica, não aproveitou um grande momento. Porém a Bíblia diz que Paulo deu a ele mais uma chance, ressuscitou, levantou ele e o culto continuou. Deus quer te levantar hoje, e mesmo que por algum tempo você esteve caído e todo mundo achando que você estava morto, eu profetizo, a palavra de Deus está te ressuscitando hoje e agora. A palavra de Deus está te dando vida de volta, para que você continue os dias que ainda te resta aqui, ouvindo o que Deus tem para falar na sua vida. Apocalipse 1, versículo 3 para você. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Próximo, pastor? Estou ouvindo isso desde que eu era criança. Eu sei. Versículo 5 de Filipenses 4, Paulo disse, perto está o Senhor. Paulo também errou na previsão. Errou? Salmo 90, 10. Matusalém viveu quase 1000 anos. Agora, em Salmo 90, 10, Deus reduz a idade do homem. A idade boa é até 70 anos só. Pastor, mas eu estou com 90 anos e estou pulando de uma perna só, estou bem. Foi exatamente os anos que Ezequias achou que seria a bênção, foi que fez ele gerar Manassés e rebentou com todo o povo de Deus. O infeliz de Manassés. Porque Ezequias queria viver, não sei para quê. Porque nada de bom ele fez, verdadeiramente, nos 15 anos que Deus o deu.
a não ser gerar um lixo chamado Manassés. Então sabe por que perto está o Senhor? Porque se Matusalém viveu praticamente quase 1000 anos, eu só posso viver 70. Se chegar a 100, será que chega? Se estiver bem, sim, mas para usar fraldão, andar de bengalinha, ficar dependente de alguém pegar no meu braço, levar para o banheiro, estou fora. Estou fora. Eu só quero viver os anos que Deus tem para mim. E os anos que Deus tem para mim, eu quero ser útil o tempo todo, como hoje, o tempo todo útil na obra. Então, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus contar com a tua vida. Deixa Deus abençoar a tua vida. Invista a sua vida na palavra. Valorize quem prega para você a palavra. Não fica nesses cultinhos aí de boçal aí, dessas palhaçadas de life aí não, essas mulheres conversando besteira, sabe nada o que fala. Só fica aí, hello, oi meu povo, hello, ô povo lindo, cheguei. Aí você fica igual trouxa aí. Bem, estou vendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, meu querido. Aí fica essa palhaçada e você acreditando nessas tolas. E nesses tolos também que fica aí. Porque eles querem fazer gracinha. É porque eles não podem ir para a Globo. Aí eles querem pregar, eles se sentem na televisão, eles se sentem o astro, pastor? Não, eles se sentem os astros estão na televisão para o mundo inteiro. Aí eles ficam olhando aqui, ó. Eles ficam contando. Olha, entrou 3, entrou mais 4, acabou de entrar agora a irmã Maria, irmão Joaquim, acabou de entrar. Um beijo no teu coração aí, meu irmão. Ele fica contando, em vez de pregar o evangelho, ele fica preocupado com quantas pessoas estão entrando aí. Eu quero nem saber se entrou uma, se entrou 2, se entrou 2 ou entrou 3 ou não entrou, e quem entrou saiu, rapaz, tá batata, só. Eu não tô nem aí para isso não, só. Quero pregar para quem quer ser crente. Eu quero pregar para quem está inserido no verso 3 do Apocalipse 1, o resto não me interessa. Por isso que não me interessa ser amigo de quem. Eu posso ser colega, tratar as pessoas bem, faz parte da educação. Mas você acha que eu quero dentro da minha casa? Você acha que eu quero no meu círculo de amizade alguém que não tem essa comunhão com Deus, eu trazer para conversar fiado dentro da minha casa? Minha casa não entra, aqui não tem tempo não, essa casa aqui, isso é blindado isso aqui, ó. Só falta botar uma metralhadora na porta, aqui não entra não, não entra, essa casa aqui é blindada. E a minha filha eu blindei ela a vida toda. Não tem conversa não. Nós saímos sozinhos, era muito felizes eu e ela. E somos até hoje. Então, meus queridos irmãos, cuidado aonde você chegou e subiu para querer ouvir a Deus. Esteja como tu estás, seja quem tu és. Cuidado, porque para onde você subir, o tombo pode ser grande. Então não queira ouvir a Deus depois que você estiver rico. Não queira sentar num lugar de destaque na igreja, porque você tem um nome, um grande nome de família, o seu sobrenome é famoso, como eu Tico. Não. Mantenha a humildade. Porque embora se prega sobre adultério, fornicação, prostituição, parará, 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 como pecados, não tem pecado pior, um dos piores, que é o orgulho, a vaidade. Por quê, pastor? Porque se você adulterar, prostituir, fornicar, beber, cheirar, fumar, roubar, uma hora a casa cai, uma hora alguém descobre. Ou você se arrepende, tem vergonha e muda, mas o orgulho não. O orgulho, a vaidade do coração não. Sabe o que acontece? Você vive a vida toda orgulhoso, sem que ninguém descubra que você é orgulhoso lá dentro. Você não gosta de pobre, não gosta de preto, não gosta de disso, não gosta daquilo. Orgulho, não gosta que pastor chama atenção. Pá, pá, pá. Se você não está pronto para ser exortado por um homem de Deus pela palavra, você não merece e não pode receber a glória que Deus há de me usar na oração para aqueles que aí humildes estão, dizendo, pastor, eu recebo.
Se você é mimimi, você não pode. Você não está pronto para receber o que eu tenho para orar e apresentar a sua vida. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, termina este culto na sua presença, te agradecendo por cada vida, por cada pessoa que entrou nesta live. Eu quero abençoar essas pessoas, quero abençoar essas vidas, Pai, e que elas, assim como o Senhor, como elas querem sentir a tua presença, que todos nós venhamos provocar o Senhor sentir a nossa presença, não apenas como seres humanos andando pelo mundo. Queremos que o Senhor nos sinta no teu coração. Queremos que o Senhor sinta a nossa vida diante do teu trono, aos teus pés, glorificando e te adorando e dizendo muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um domingo. E que a nossa Santa Ceia, como pregava Paulo e os discípulos apóstolos, era comum todos os domingos, para fazer relembrar todo domingo a essência do Evangelho. Mesmo que as pessoas que me ouvem só celebram a Santa Ceia uma vez por mês, não deixa eles, por causa disso, esquecer o sentimento diário da cruz do Calvário. Porque esse sentimento vai trazer temor, vai trazer misericórdia para com Jesus, que sofreu, e através do Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos nos tornar novas pessoas. Eu abençoo, meu Deus, o espírito que estava de Eutico na vida dessas pessoas possa ser retirado, que elas não se sintam prósperas, e para isso podem continuar dormindo na igreja, porque o salário já está bom, a casa que mora está boa, o marido que tem, a esposa que tem, os filhos que tem, está muito bem. E isso dá a elas o direito de dormirem diante do profeta chamado Espírito Santo, Espírito de Cristo e do Senhor. Abençoa as pessoas que subiram muito alto e de lá estão prestes a cair e não sabem que vão perder o glamour. A idade vai chegar, vão ficar velhos, vão ficar, meu Deus, uma pessoa debilitada. Mas enquanto está lá em cima, está dormindo. Enquanto está se sentindo bonitona, anda dormindo. Não estão nem aí. Pode pregar Paulo, pode pregar Apolo, pode pregar Jesus, pode pregar Pablo, pode pregar João Batista, pode pregar Felizardo, pode pregar Benihim, pode pregar quem for. Essas pessoas não vão se mover, Pai. Mas tenha misericórdia. Se elas estão aí, e mesmo depois deste culto sintonizaram e estão recebendo esta palavra, muda a sorte delas. E abençoa, desperta antes que caia. Porque naquela época tinha Paulo que ressuscitava. Hoje, se isso acontecer na igreja, consequentemente, com certeza, será levada para o velório mais perto, porque será enterrada, porque falta unção na nossa geração de levantar defunto como Eutico. Por isso, meu Pai, é que muitos euticos na igreja, esse espírito, estão morrendo, estão mortos, só estão esperando ser enterrados, espiritualmente e fisicamente, muitos crentes morrendo, e todo mundo no velório dele dizendo, agora foi para o Pai chamou, está agora lá com Deus. É assim que todo pastor diz, como se todo mundo morresse com a vida salva. É a predestinação que pregam por aí. É o nome do Senhor, a começar por mim, desperta de qualquer sono que eu esteja vivendo. Tire de mim a vaidade, o orgulho, porque eu possa me sentir mais privilegiado onde estou do que outros que estão lá embaixo, no mundo financeiro, no mundo espiritual, na sua vida profissional. Ajuda, meu Deus, que não importa aonde viemos a chegar, no terceiro andar, no melhor lugar da sociedade, que nós continuemos de olhos abertos, glorificando e ouvindo a palavra do profeta chamado Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo através de Cristo e do Pai, porque o Pai é o Senhor e o Filho que traz a mensagem ao Espírito Santo, e Ele revela a nós o que temos que dizer ao povo e a nós mesmos. Que o Senhor prospere, abençoe, cure as pessoas da alma, da enfermidade física, cure as pessoas, tire delas a mesquinharia, a avareza, a soberba, a mentira, a miserabilidade. Não abre a mão para abençoar a obra,
porque estão focados, vão trabalhar amanhã, estão preocupados com o dinheiro que precisa juntar para pagar o aluguel. Estão preocupados com o dinheiro que vão juntar para pagar a roupa, para pagar isso, para pagar aquilo, para pagar a viagem, porque já determinaram com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, que final do ano vão fazer uma pequena viagem. Então, por causa dessa desgraçada viagem, vão dar esmola se as coisas não for bem financeiramente na vida deles. E se forem bem, com certeza a viagem será melhor e a oferta continuará sendo menor do que deveria ser. Abençoa, meu Deus, para que não haja essa comparação. Que isso que aconteceu com o etíope não aconteça conosco. Que nós sejamos humildes, submissos ao Senhor, para dizer ao Senhor amém e graças a Deus. Eu abençoo a sua vida, hoje para todo sempre. Eu abençoo a sua casa, que tudo que foi dito aqui tenha tocado o teu coração. E mais uma vez, não é para mim não, para você ser abençoado, adquira o nosso livro do Espírito Santo, adquira e dê de presente, compra logo uns 10, em vez de você ficar dando calcinha, cueca, meia, cinto, joia, perfume, buquê, da Bíblia, de livros. Livro, pastor, porque eu vou dar a Bíblia. Não, pode dar a Bíblia, mas tem gente que é neófito na fé. Você dá a Bíblia e não consegue ler. Então um livro como esse ajuda, aqui está a resposta da vida. Ajuda. Aí você vai ver que muitos dizem, uau, que livro, quem é o escritor? Aí esquece o escritor, olha o que está escrito. Se atenta ao que está escrito, não é escritor. Compre, nos ajude para fazer o Natal das crianças. Comece já, amanhã invista pesado. Você foi abençoado, ajuda. Tira aquele dinheirinho seu que fica lá escondido lá, você acha que ninguém sabe, está lá na poupança. Aí você quer morrer, não, quando eu morrer, vai ficar metade para um, metade para outro, metade para minha filha, metade... Para com isso. Deixa para os teus filhos, aprenda, senhora e senhor. Deixa para os teus filhos o que eu deixo para mim, educação e moral. Não é dinheiro, não. Ah, mas se eu adoecer, então a senhora já está prevendo a desgraça. Quer dizer que se a senhora adoecer, o senhor adoecer, a segurança da sua cura é o dinheiro que você guardou na poupança, não é a oração. Por isso disse Jesus em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier novamente à terra, encontrará fé na terra. Hello? Olha como é que é forte essa palavra. Aí você vai ficar olhando para sua continha e vendo o zerinho lá? Hein, senhora? Ô senhora, a senhora quer ser sócio do Pablito? Se a senhora quer ser sócio do Pablito, é que a senhora tem algum lugar para tirar o dinheirinho? Hello? Para poder fazer um negocinho. Não é verdade? Por que a senhora não usa esse dinheirinho para fazer um voto com Deus? Porque com dinheirinho é fácil alugar um apartamento. Com dinheirinho é fácil alugar um carro. Com dinheirinho é fácil comprar um negocinho para mim. Eu quero ver sem dinheiro, porque você dedicou a Deus. É dizer, Deus, olha, o que eu tinha eu dediquei ao Senhor. Agora abre uma porta de um negócio. Ei, Senhor. O Senhor está ouvindo? Está me entendendo? Está me entendendo? Então seja fiel. Pastor, eu sou fiel na minha igreja. Amém. Embora 99% quando diz, eu sei que é mentira. A igreja é grande, o pastor nem sabe. Ele vai te dando a paz do Senhor, porque ele está contando com a quantidade que está ocupando os bancos. Sua vida não está nem aí. O dia que você morrer, ele vai saber, porque alguém vai dizer, ó, sabia que aquele irmão morreu? Ele vai dizer, que irmão é esse, irmão? Ah, já sei, aquele irmão que ficava do lado esquerdo, tinha uma mulher assim, assado, tinha 2 meninos pequenos. Ah, pois é, como é que ele chamava mesmo? Pastor, está aqui há 20 anos. Ah, mas não, eu nem sabia o nome dele, tanta gente, né, meu co-pastor, nem sabia que ele estava, eu nem sabia. Então seja fiel. E esse ministério, eu creio que Deus vai levantar pessoas com o coração quebrantado, porque serão muito abençoadas. Beijo no coração, muito obrigado. Life abençoada, aleluia. Não importa aqui em cima ou embaixo, não durma, porque Jesus ainda está falando.